Oi, pessoal. A gente está aqui em mais uma sessão online, a terceira, e eu gostaria de dar boas-vindas a todo mundo que apareceu aqui e dizer para você que está vendo esse vídeo no YouTube para se inscrever no nosso canal. A gente está toda semana colocando um vídeo novo dos nossos debates, certo? Hoje a gente vai falar sobre o filme Atlantique. Nós vamos ter como apresentadora desse filme a nossa amiga Rayana, do Cineclube. Eu vou passar a palavra para a Rayana. Olá, boa noite a todos e todas. Antes de falar do filme em si, eu vou falar um pouquinho sobre a diretora, que é a Mati Diop, mas eu vou fazer só um panorama geral assim, da carreira dela e vou me ater mesmo a algumas impressões do filme, né, que vocês depois podem complementar ou criticar ou ter outras impressões diferentes também. A Mati Diop, ela é uma diretora franco-senegalesa, né? Ela nasceu na França, mas o pai dela é senegalês e a mãe dela é francesa. E ela estudou no Instituto Radcliffe de Estudos Avançados em Harvard, nos Estados Unidos, na área de artes, e ela estreou como diretora em 2004. Mas o primeiro trabalho mais conhecido dela foi como atriz no filme 35 Shots of Run, da Claire Denis, em 2008. É a partir daí que ela foi mais inserida no meio cinematográfico. Em 2009, que ela foi lançar o seu primeiro curta, que é o Atlantique, que é inclusive a grande, vamos dizer assim, inspiração para esse filme que a gente viu hoje, que é uma extensão dessa história desse curta, do Atlantique de 2009, tem o mesmo nome, né? E com esse curta, ela ganhou o Tiger Award do Festival Internacional de Cinema de Roterdã, de curta-metragem, e o prêmio principal do Media City Film Festival, quando ela apresentou esse filme na América do Norte, também em 2009. Então, em 2013, ela lançou outro curta, que chama A Thousand Suns, ou Mille Soleil, do original, né? E esse filme, ele acompanha a trajetória de um ator senegalês, se não me engano, também. Não sei se vou saber falar o nome direito. É Magaye Niang, que foi um ator que estrelou em 1973 um filme do tio da Mati, né, que também era cineasta, um filme chamado Toki Boki, alguma coisa assim. Esse curta dela vai falar sobre a trajetória desse ator, né, depois de ficar conhecido, como ele passou a viver como agricultor, depois de estrelar esse filme do tio dela. Esse documentário foi exibido no Festival Internacional de Cinema de Toronto, em 2013, e mais tarde, em 2014, também foi para o Museu de Arte Moderna. E aí, em 2019, ela vai lançar esse longa Atlantique, que tratava o curta, né, da trajetória de dois amigos que vão viajar, acho que para a Espanha, para tentar a vida lá. E nesse Atlantique de 2019, ela vai meio que explorar o cenário de antes, né, dessa viagem, porque essa viagem é citada no longa. Com esse filme Atlantique, com longa, ela foi a primeira diretora negra a ter sua estreia no cinema competindo no Festival de Cannes, onde ela competia pela Palme d'Or, que é um prêmio. Então, a partir daqui eu vou falar mais sobre o filme em si, algumas impressões que eu tive dele, sobre como eu consegui perceber alguns detalhes da construção da narrativa, a partir de como o roteiro é desenvolvido no filme também. Então, eu achei interessante, primeiramente, como ela vai construir o universo do filme, né, a partir das escolhas de roteiro, de montagem. Então, ela começa o filme apresentando uma cena no canteiro de obras, de homens trabalhando, onde já está acontecendo algum conflito, né, com quem está administrando a obra, que eles não estão pagando os salários desses trabalhadores e eles estão cobrando esses salários atrasados, acho que 3, 4 meses. O filme começa impondo esse conflito, que depois ele pode parecer um pouco deslocado, porque é praticamente, acho, a única cena em que aparece esse cenário do canteiro de obras. Ele vai aparecer depois muito rapidamente, mas ele tem ele é uma marcação importante para toda a história do filme. E é muito interessante ela já começar na primeira cena, né, já mostrando a que o filme veio, né? Então, a partir daí, eu
eu entendi como ela construindo o universo do filme em torno dessa sociedade. O filme se passa numa cidade do Senegal e, apesar de o filme não ter um foco específico nessa crítica social, dentro do roteiro ela coloca vários elementos que vão dar, vamos dizer, suporte a esse argumento, né? Só que em seguida dessa primeira cena no Canteiro de Obras, ela já apresenta um personagem central da história que não é protagonista, mas ele é um personagem importante para o desenrolar da trama, que é o Soleiman, e em seguida ela estabelece já uma relação dele com a Ada, que é a protagonista. Eles se veem, o Soleiman trabalha nessa obra que apareceu na primeira cena. E aí ele sai, depois dessa confusão por causa dos salários, ele volta para a cidade, porque a obra é um pouco afastada. Então o filme mostra essa trajetória até que eles se encontram, né? O Soleiman e a Ada. E a partir daí se estabelece esse romance central do filme, né? Poderia ser uma distração para esse argumento social e tudo mais, ele poderia, de algum modo, vamos dizer assim, romancear tudo isso, mas não, ela usa isso também como um fator que vai impulsionar toda a história do filme. É interessante como logo de início ela já vai estar traçando todos esses caminhos, né, que vão ser percorridos na narrativa do filme. Segue a história, ela vai introduzindo e apresentando novos personagens que também vão estar dentro desse contexto. Eu estava falando que ela traça esse universo, traçando o perfil dessa sociedade senegalesa também, que ela já estabelece de início, que é desigual, né, porque trabalhadores da obra não estavam sendo pagos, por isso eles reclamam, né, que assim eles não vão ter condição de viver porque eles não recebem os salários. E também, logo em seguida, quando ela começa a focar a história na trajetória da Ada, ela também vai estabelecer questões como, por exemplo, o machismo, que a Ada, apesar de ter um relacionamento com o Soleiman, ela está prometida para um outro homem, porque ele é rico e a família dela quer que ela tenha estabilidade financeira através desse casamento. Aí a gente já entende como que essa sociedade funciona, né? Movida ao mesmo tempo pelo dinheiro e por essas desigualdades de gênero também, em que as mulheres têm que se submeter a um casamento arranjado para poder ter possibilidade de ascensão social e estabilidade financeira, né? No sentido delas não serem independentes nesse sentido. Mas aí, no decorrer da trama também, ela vai talvez até desconstruir um pouco dessa ideia através da trajetória da Ada, né? Que vai contestar, né, toda essa lógica. Apesar de, no primeiro momento, a Ada se submeter, né, porque ela é muito jovem e ela, acho que acredita no início que é preciso submeter à vontade da família, dos pais e tudo. Eu acho que também em nenhum momento ela se conforma em fazer isso com satisfação. Então, ela, durante todo esse processo, ela se demonstra indisposta, né, a aceitar tudo isso de maneira tão submissa. Então é interessante como também essa personagem, de modo muito natural, né, só da gente acompanhar a trajetória dela, as falas dela, os movimentos, que não são muito bruscos, não são muito exagerados. A Ada demonstra toda essa insatisfação em sutilezas, né? Em silêncios, em olhares. Então, também é interessante perceber como a diretora estabelece isso só na construção e no gestual, assim, dessa personagem. No decorrer do filme também ocorre a separação da Ada e do Soleiman, né? Porque ele marca o encontro com ela e não vai num local que é um bar perto da praia, que passa a ser um local dentro da narrativa do filme central, né, nos encontros de casais. Então ela chega e só vê as mulheres, e apesar de ter um ambiente assim, vamos dizer, de boate, elas não estão dançando, não estão se comportando como se estivessem numa festa, né? Elas estão sentadas e paradas. Então ela já nota que tem alguma coisa atípica ali. Enfim, nessa cena ela descobre que o Soleiman tinha, depois que saiu da obra, tinha ido embora, né? Numa espécie de expedição de barco para a Espanha. Daí a referência do
do primeiro curta dela, de 2009, né? E nesse trajeto, contam que houve uma tempestade, todos os homens que tinham ido morreram. Então, a partir daí, ela tem uma espécie de luto, né, em torno dessa notícia, e ao mesmo tempo chega o dia do casamento dela com o Omar, em que ela tem que encarar, né, esse conflito entre seguir o que a família dela impõe que ela faça, que não é o que ela quer fazer, porque ela é apaixonada pelo Suleiman, e ela acaba cedendo, e a gente chega na cena do casamento, que é também emblemática dentro do filme e que marca uma reviravolta na história, né? E não é à toa, porque esse casamento representa essa grande ruptura romântica também entre os personagens. E eu acho que também é nessa cena que é a primeira cena em que tem a marcação do sobrenatural também, que o filme vai começar a ter esse elemento sobrenatural, que também depois eu entendi como um fato interessante, né? Eu assisti 2 vezes. Na primeira vez, eu não entendi muito bem o que ela queria dizer com aquilo. Da segunda vez que eu assisti, foi que eu comecei a juntar os pontos e consegui entender aquilo como um ponto também de amarração da narrativa, né? Eu comecei a achar o roteiro do filme cada vez mais interessante, porque ela vai colocando vários elementos nem sempre pré-anunciados, né, no filme, mas que depois eles passam a se comunicar, né, dentro da história e fazer sentido. Porque eu anotei aqui mais ou menos ponto por ponto, de acordo com o que a narrativa vai seguindo, né, porque ela vai adicionando os elementos e amarrando a trama, né, e fazendo algumas reviravoltas aqui e ali. Então, nessa cena do casamento, ocorre um incêndio justamente na cama de núpcias dela, né, no quarto onde ela dormiria com esse marido. E misteriosamente pega fogo a cama e ninguém sabe quem foi. E a partir daí se inicia uma investigação sobre isso, que também vai conduzir a narrativa, né, a partir desse ponto do filme. E é onde entra o personagem do investigador, que é o Issa Diop, que ele é um rapaz bem jovem, assim, na polícia, e ele é convocado para conduzir essa investigação, mas ele vai apresentando também outros elementos que conectam ele com a Ada, né? Literalmente, até porque tal hora ele vai começar a persegui-la, porque ele acha que foi ela que causou o incêndio. Ele também vai descobrir nele mesmo alguns sinais, né, que vão ligá-lo a própria cena do crime, ao próprio incidente, né, que ele está investigando e que aparentemente ele não teria nada a ver, né, teria vindo de fora. No final do filme, a gente vai descobrir que não, que ele já estava intimamente envolvido ali na trama, inclusive com a Ada. Uma coisa interessante também que eu notei nessa cena do casamento é que, em relação à questão da linguagem, é que quando a Ada chega de carro, né, que vai sair do carro para a cerimônia, que já está acontecendo na rua, né? Tem muitas mulheres cantando, né? É uma cerimônia grande. Ela bota um som, assim, muito incômodo. Parece, eu anotei aqui como se fosse fúnebre, né? Mas não é bem fúnebre. Você fica vendo a imagem dela chegando totalmente, assim, desconectado daquela celebração, mas ali como um corpo presente, né? Tem um som como se fosse um zumbido, né? Que contrasta com a cantoria das mulheres que estão na rua, que é muito alegre, que tem realmente esse clima de festa. E é um som que depois, quando o investigador, que é o Issa, ele vai ver as filmagens do casamento, tem uma cena muito rápida que ele vai ver, é um som que não aparece. Então, é algo que ela colocou ali, a diretora colocou ali mesmo para dar um incômodo, né? A sensação de que tinha alguma coisa errada ali. É um trabalho durante todo o filme com colocações sonoras, achei muito específicas, tipo o som das ondas do mar, tipo esse zumbido. Acho que tem pouquíssima trilha sonora, então quando algum som diferente aparece é porque ele tem uma função específica na narrativa, e isso é muito legal também. E falando nessa questão do mar também, vai ser um elemento também central na narrativa do filme, né? É até bastante comum em filmes o elemento da água, né? Ser basicamente um
novo personagem, né? No sentido de conduzir a trama de várias formas. E nesse filme, esse mar, né, que pelo que eu entendi, ele circunda ali a cidade, ele também vai ter essa característica, né? Ela vai usar tanto na transição das cenas, né? Entre cenas de tensão e cenas de calmaria, é sempre o mar que leva e traz todas essas cenas na montagem. Ele também está presente no cenário dos encontros e dos conflitos. Por exemplo, esse bar que as meninas se encontram com seus namorados, ele é na beira do mar. E as ondas, o barulho das ondas é uma constante em todas as cenas que tem nesse bar. E também tem uma cena que o Issa, que é o investigador, ele vai na casa do Soleiman, porque uma das meninas viu ele no dia do casamento, e aí fica esse rumor de que ele não teria morrido, que ele teria voltado do mar. E aí ele vai na casa do Soleiman, vai investigar. E aí ele vai até o quarto dele, e nessa cena também tudo que se escuta são as ondas do mar, né? E eu vi uma entrevista também da Mati, que ela, nessa questão dos homens que vão nessa viagem de barco para a Espanha, né? Em busca de novas oportunidades, também é o mar que vai apresentar, né, envolver os conflitos, a morte e a viagem, né, percurso em si. Então, é tanto o mar que leva e o mar que traz várias coisas nessa história. Bem bonita a forma como ela consegue fazer isso. Na questão sobrenatural também, que traz vários elementos também interessantes para o filme, porque traz uma imagem também desses conflitos de gênero, de relacionamentos, né? Porque ela estabeleceu já no início do filme que os homens têm esse problema dos salários, mas na frente as mulheres que vão, depois que os homens morrem, né? Elas vão meio que incorporar esses espíritos para cobrar essa dívida, né, com o dono da obra, que é um homem rico da região. Então, as mulheres meio que ficaram com essa missão de fazer essa cobrança e essa vingança. E é muito interessante como ela estabelece essa incorporação, né, das mulheres pelos homens através do gestuário delas, né? Mas, pro final do filme, ela vai mostrar na montagem como isso é feito, né? Porque as mulheres, quando elas estão possuídas, vamos dizer assim, elas se deslocam das suas casas até a casa do dono da obra para cobrar os salários atrasados. Elas também aparecem numa cena naquele bar na beira da praia, onde elas se encontravam com eles, e aí ela vai mostrar as mulheres tendo o mesmo gestual dos homens quando eles eram vivos naquele mesmo local. Ela vai mostrar esse paralelo, que é muito bonito e muito interessante. E a partir dessas cenas também, né, em que ela estabelece essa, vamos dizer, parceria sobrenatural entre os homens e as mulheres, não sei se é exagero falar isso, mas estou entendendo assim enquanto elemento narrativo, né? Eu entendi como ela estabelecendo também os romances, né? O amor, os relacionamentos, os sentimentos como um fator de superação e resistência aos problemas, né? Porque os homens morrem, mas o que eles deixaram, os sentimentos que eles deixaram nelas, sobrevive e volta para cobrar que eles estavam vivendo, né? Então, eu acredito nesses sinais, assim, de sobrenatural, de incorporação, de essa coisa deles voltarem nelas, né? Como o amor sendo esse sentimento de resistência que desafia, inclusive, a morte, né? Que ele não vai esmorecer diante dessa, digamos assim, adversidade. Então, ela vai trabalhar todos esses elementos dentro do filme, incorporando eles no romance também, e conduzindo a narrativa, né, para desvendar também esse mistério, né, do incêndio. Enfim, é muito interessante como ela consegue concatenar na história todos esses elementos sem eles ficarem perdidos, assim. Talvez à primeira vista eles até pareçam dispersos, mas num segundo olhar mais atento você vai perceber que eles fazem sentido na trama, né? Principalmente no fim do filme, né? Que ela vai, inclusive, inserir na Ada, né? Que é a protagonista, essa força, essa potência do amor, enfim, dos sentimentos que ela tinha pelo Soleiman. E isso vai também libertá-la desse destino de um casamento arranjado, de um homem que ela não tinha nenhuma afinidade, nenhum sentimento. Eu acho que foi isso que eu percebi, não sei se vocês
perceberam mais coisas, com certeza perceberam coisas que eu posso não ter reparado. Eu gostaria de saber o que vocês acharam também desse filme. Obrigada. Rayane, a gente é que agradece. Vamos agora começar aqui na organização da participação. O Robson Nascimento começa, aí depois a gente tem o Robson Almeida, né? Vamos lá, Robson? Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir? Boa noite, Tá. pessoal. Estou muito feliz de estarmos mais uma vez reunidos aqui, falando sobre cinema, nessas circunstâncias diferentes, né, do que a gente está acostumado, mas a gente já está quase se habituando aí, né, a terceira vez já. Eu não sei vocês, mas toda vida que eu vou ver um filme, eu fico me perguntando sobre o que aquele filme é, né? A gente vai assistindo, porque nem sempre as sinopses comerciais dão conta do que realmente um filme é, né? Você lê ali, você vai ler, por exemplo, a sinopse desse filme, você pensa que é só um romance, assim, e que ele não implica mais nada. Mas conforme eu fui assistindo, a interpretação assim, que eu consegui extrair do filme em si, essa coisa do transitar entre dois mundos. Assim, porque eu acredito que, eu suponho, né, que a Mati Diop, como franco-senegalesa, ela tem sempre um dilema que os filhos de imigrantes têm, né? A Rayana não citou, mas a Mati é filha de um músico senegalês muito famoso, né? Que é o Aziz Diop. Ele é um cara muito renomado, que ele compõe em francês, compõe em inglês também. Ele mistura música senegalesa tradicional com jazz e blues. E eu fui estabelecendo assim ao longo do filme, eu fui vendo essas dicotomias assim, entre esses dois mundos que eu acho que a Mati tenta abordar no filme. Por exemplo, a questão da Europa e da África, dos trabalhadores que estão ali inseridos naquele contexto de exploração na África, mas eles são tão assim, calejados desse sofrimento, né? Estão há tanto tempo sendo maltratados que eles resolvem migrar, né? E acaba acontecendo o que acontece durante o filme. Outra coisa que me chamou bastante atenção assim, é a questão da tradição e dos costumes modernos, né? A cena do casamento é bem sintomática nisso, porque você vê os mais velhos com roupas tradicionais, né? Eles sempre estão bem naquelas roupas típicas ali das cerimônias de casamento, e as meninas, amigas dela, estão todas de vestidinho, assim, roupa de jeans, né? Estão todas bem moderninhas, assim. Até no próprio círculo de amizade da Ada você vê isso, né? Que a Mariama é aquela moça que usa o véu, né? E as outras amigas se vestem de maneira ocidental, por assim dizer. Outra dicotomia também que a gente vai ver mais ali pro terceiro ato, que é a questão do iPhone e do telefone velho, né? O iPhone meio que um símbolo, assim, de status, né? De dominação do noivo dela para com ela, né? Essa coisa econômica, e ele entrega o presente e depois no terceiro ato ali ela vai e se desfaz do telefone, né? E procura um telefone mais velho, assim, né? E, em última instância, eu acho que é uma dicotomia entre o mundo dos espíritos e o mundo dos vivos, né? Que é uma coisa, assim, das religiões africanas, né? Tem muito presente essa coisa dos espíritos, dos vivos, de como essa tradição, assim, o moderno encontra o tradicional, né? Eles buscam vingança por meio das moças, né? Que eles eram apaixonados, assim, que eles conviviam ali. E eu acho que o filme trata muito disso, dessa dicotomia, assim, do ser europeu e ser africano ao mesmo tempo, né? Eu tô pensando assim, tô supondo que a Mati Diop possa sentir, assim, como filha de senegalês, né, que vive na França. Ela vive na França desde pequena, assim, mas todo canto que a gente vai ver, eu não sei nas entrevistas, a Rainha deve ter visto, e ela se apresenta como franco-senegalesa, né? Assim, e é uma coisa que a gente vê também muito, por exemplo, no futebol, assim, quando tem um jogador africano mais promissor, quando ele tá ali por volta de 18 anos, as seleções europeias já começam a assediá-lo, né? Não, você tem que jogar aqui pela gente, não sei o quê, e sempre tem esse dilema, assim, e outros escritores e cineastas falam disso também, nessa coisa dessa dicotomia. Eu acho os planos finais, assim, muito bonitos, assim, como ela filma o mar, Suleiman falando, né, que viu o rosto dela nas ondas, eu acho aquela parte muito, muito sensível, muito bonita, e ela falando, né, que em última instância mesmo, assim, que é a questão do passado e do futuro, né, tem memórias que são presságios, ela fala, né, e de que aquela Ada que passou por toda aquela experiência é uma Ada diferente, é uma Ada que o futuro pertence a ela. Então, basicamente, minha fala vai nesse sentido. É o seguinte, eu queria colocar só dois pontos assim que eu percebi, principalmente com relação à montagem e fotografia, né, que como ela conseguiu, assim, através da montagem, né, principalmente como a Rayana tinha comentado, né, essas sessões de imagens do mar e tudo, ela fez legal, acho que essa transição entre o gênero, né, de começar drama e tal, e daí entrar no plano lá sobrenatural, que é uma coisa difícil de fazer, né? Eu acho que a montagem ali com esses elementos do mar, principalmente da fotografia,
principalmente nos planos da noite, os planos noturnos, ajudou a criar esse clima, porque tem momentos, eu me lembro de alguns planos que você percebe que parece uma coisa meio fantasmagórica mesmo, o mar ali sendo apresentado em câmera lenta, aqueles planos em que ele mostra a praia toda com aquele prédio enorme ali, não só um comentário da diferença social, mas também cria esse clima que eu acho que ajuda a transição aí do drama para depois entrar nesse clima um pouco fantasmagórico, digamos assim, né, sobrenatural. Então, apesar de que não é o foco do filme, esse é um filme de terror, mas ajuda a gente a fazer essa transição. Eu achei bacana. Agora, uma coisa que me incomodou do detetive, eu acho que ficou meio jogado, assim, porque os outros personagens que seriam, digamos assim, os avatares das vítimas, que eram as meninas que tinham relação com ele, faziam sentido, mas o detetive não via, assim, nenhuma relação com aquela pessoa, né? Talvez até se tivesse sido, eu fiquei imaginando, tivesse sido talvez o personagem do marido dela, teria sido mais interessante, né? Ele ser aquela pessoa que está casado com ela e, ao mesmo tempo, ser o avatar ali do grande amor da Ada, né? Mas, enfim, isso aí a gente não pode querer fazer o filme pelos outros, né? Mas eu achei que o personagem do detetive foi meio jogado, assim, não ajudou muito nessa... Me pareceu conveniente para o roteiro criar aquela trama ali, meio que de mistério e tal. Mas, de modo geral, eu gostei do filme, achei bem interessante. Visualmente foi o que mais me marcou, assim, achei bem legal. Bom, pessoal, boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Esse filme me chamou bastante atenção em vários aspectos. O aspecto visual é muito marcante. Eu achei muito bem feita a fotografia desse filme. O fato de ela mostrar bastante tanto a paisagem urbana, os contrastes sociais dentro dos interiores também, né? A gente vê aquelas ruas, aquele pessoal passando, e aquilo ali podia estar na periferia de qualquer uma de nossas grandes cidades. E essa dicotomia que o Robson falou realmente está bem marcada na desigualdade social, na diferença entre os gêneros, o machismo é muito forte. Embora o Senegal seja um estado laico, e a gente vê ali que o islamismo, enquanto religião principal, tem uma forma bem mais branda do que em outros lugares onde é mais radical, mas a gente vê ainda, né, a presença da tradição, na cerimônia do casamento, na maneira como até o tratamento de uma suposta doença, né, e o personagem, o imã, diz assim, olha, a sua filha, para não ter mais isso, ela tem que ser uma boa muçulmana, tem que usar o véu, tem que rezar 5 vezes por dia. O mar, né? Seria quase um clichê a gente dizer que o mar é quase um personagem, mas é isso mesmo, ele aparece com toda a sua imponência em vários momentos importantes do filme, e transmitindo, ajudando a criar aquele clima, transmitindo de certa forma, o estado de espírito da Ada, e a gente vê o acidente, né? O naufrágio nunca é mostrado, mas é sugerido, né, pelo mar. E a fotografia realmente é muito bonita. Naquela sociedade, né, em que o francês é a língua oficial do estado, mas praticamente a gente não escuta francês no filme, com exceção de algumas palavras em momentos pontuais, em locais pontuais também, mas geralmente é outra língua que se usa no dia a dia. Esse é mais um aspecto também que me chamou a atenção. Esse realismo mágico do filme, né, me lembrou, em certos momentos, o som ao redor do nosso Kleber Mendonça, naquele momento da madrugada, o pessoal andando e o barulho do mar, depois aparecendo os oprimidos, buscando justiça social, na verdade. Eu concordo que o filme tem uns probleminhas de roteiro e de ritmo, né? Mas nada disso impacta no resultado final. Eu achei muito interessante e poético em vários momentos. Aquele que o Robson falou me chamou a atenção também, lá perto do final, quando ela diz o gosto do sal do seu corpo estará no meu suor, quer dizer, o sal do mar, né? E ele fala das lágrimas, né? Da água do mar, como se as lágrimas dela estivessem naquela água do mar que causou o naufrágio deles. E, por último, eu queria só destacar uma imagem, não sei se vocês interpretam da mesma forma, mas aquela torre futurista em que eles trabalham, né? Em vários momentos,
aparece aquele prédio imenso, com uma luz no topo, à beira-mar, como se fosse um farol ao revés, que ao contrário de um farol que serve de guia, que é um símbolo de acolhimento, né, ele dispersa e leva à destruição. Isso ficou muito marcado para mim no filme. Mas no final, a mensagem que eu extraio é o quanto o amor é resistência e é revolucionário, né? Percebam que a Ada, primeiro ela se conforma com aquele casamento arranjado, e no final ela se rebela. E aquele noivo que eu não sei, que eu não tenho essa vivência daquela sociedade, eu temo dizer que ele é muito caricato, porque eu não sei se é daquele jeito mesmo, mas me parece distante demais, frio demais, mesmo para um casamento arranjado. E ela supera aquilo ali tudinho. Então, no final, quando ela começa a andar pelos próprios pés, né, ela aceita a advertência da amiga, olha, se você sair daqui, você não tem mais papai e mamãe, você vai ter que se virar. E ela se vira realmente. E isso depois de realizar aquilo que não pôde ser realizado antes da partida do Soleiman. Então, nesse sentido, fica no final uma mensagem de libertação, a meu ver, muito forte. Não, só o que eu queria comentar também, a propósito da fala do Robson Nascimento, né? Eu achei bem interessante o que ele trouxe, de se perceber também as especificidades desse cenário que ela aborda, né? No continente africano, mais especificamente no Senegal. Porque, assim, na primeira vez que eu vi o filme, quando entrou esse elemento sobrenatural, eu fiquei um pouco assustada, fiquei pensando, tipo, o que está acontecendo aqui? Era só um romance e agora já tem gente possuída, meu Deus e tal. Mas depois eu fui também refletindo também sobre a minha própria interpretação, que eu percebi como muito ocidentalizada, né? Nessa proposta de contexto africano, que também vai trazer essa questão da religião, né, que lá é muçulmana, se eu não me engano, mas que, de vista da espiritualidade, eles lidam isso de forma muito mais natural, né? Então, esse elemento sobrenatural vai entrar como um processo quase orgânico do filme. Então, é isso. Pode seguir. Boa noite a todos. Estão me ouvindo legal? Boa noite, pessoal. Então, fiz até algumas anotações aqui. Confesso que, assim, o filme me pegou muito de surpresa. Eu nunca tinha ouvido falar antes do filme e até eu me assustei um pouco que eu fui assistir ele ontem à noite. E aí tem uma cena principal quando o filme me dá uma reviravolta de gênero e o que impacta, assim, eu e a noite, o meu, o que tá acontecendo? O que é isso? Era um filme de romance? Era um filme policial? Era o que era e agora, de repente, foi para isso? Eu acho que o filme ele tem alguns pontos muito positivos, por exemplo, quando ele praticamente quebra a regra dos 3 atos que a gente tá normalizado, muito em filme estadunidense que a gente assiste, assim, digamos. Tipo assim, ele começa o primeiro ato e depois, de repente, tem o segundo e quando você menos percebe, o segundo ele tá misturado ali junto com o terceiro para dar mais ritmo pro filme, para mostrar o que ele quer mostrar. E também eu achei legal a questão de os enquadramentos também que foram utilizados na fotografia, que é tudo bem próximo quando tá contando a história e quando vai aquela parte que é meio narrada, quando vai mostrar o mar, tem alguns lances aéreos, tem também alguma coisa passa bem aquela sensação de calor. Já parece que ela é bem calor e ainda o filme tem uma cor meio, parece que é uma sépia, assim, é uma cor que já traz mais calor ainda. Você vendo o filme, você fica cansado, você fica suado só de assistir o filme com a sensação que eles passam. E ele mistura muitos elementos, né? Ele começa de um jeito e termina de um outro totalmente inesperado. Também assistindo o filme, eu achei legal a questão do idioma, que quando você assiste no original, acho que no dublado nem tem isso, mas ele tem o Wolof, né, que é a língua de Senegal, ele tem o francês um pouco e também tem um pouco de inglês, e é legal o modo como eles falam cada idioma desse, e faz sentido um pouco, talvez, ter um pouco disso no filme também. O filme, ele tem bastante, né, também como já falaram aqui anteriormente do realismo mágico, que ele tem muito som ambiente, às vezes ele pula, quase parece até uma coisa um pouco documental, o modo como ele é filmado, que é bem naturalista, bem som do próprio filme mesmo, às vezes com algumas músicas para simbolizar o que está acontecendo, uma música mais de apressada para mostrar alguma coisa mais corrida, uma música um pouco para assustar um pouco mais. E ele aborda também vários temas que eu acho que é interessante
daquele lugar que é o machismo, a desigualdade social, a questão do pessoal que está ali querer a qualquer custo, mesmo que parecia que não era muito seguro eles viajarem para outro lugar e mesmo assim queriam ir para a Espanha para tentar uma vida melhor. E eu acho que isso funcionou muito bem no filme. Algumas coisinhas me incomodaram um pouco. E aí eu queria também comentar aqui para ver o que vocês acham também, a opinião de vocês. Eu acho que, assim, quando ele entra na parte do sobrenatural, eu acho que o filme ele se perde um pouquinho. Porque, assim, eu acho que ele não estrutura exatamente, ó, a gente vai entrar no sobrenatural e explicar quais são os pontos do sobrenatural que existem ali. Eu fiquei até curioso saber se, tipo, sei lá, se isso é alguma coisa da cultura deles, alguma coisa fora disso. Não sei, para mim ficou uma coisa assim. Eu entendi por que teve que ter aquilo, mas eu acho que faltou um pouco de meio que te situar do porquê que estão acontecendo aquilo e como aquilo acontecia. E do fato de ser bem, assim, não digamos que aleatório. Existia um grupo de pessoas que ficavam, né, entravam no esquema do sobrenatural e tinha o detetive também que entrava. E por que só ele, que era homem, que era afetado? No caso, será que foi só para depois, no final do filme, ter o que teve aquela cena? Tinha que ser um homem. E se fosse porque não fosse o cara que ela casou, entendeu? Eu sei lá, eu achei que porque que foi ele, eu achei que talvez poderia ter sido melhor se fosse, eu acho que até comentaram aqui, se eu não me engano, se fosse o marido dela fosse possuído, eu acho que dá mais uma quebra no filme, sei lá, coisa da minha cabeça também. Outra coisa que não me vendeu muito bem também foi o relacionamento dela da Ada com o seu propósito alemão. Acho que eles tiveram muito pouco tempo de cena juntos. Eles estão no comecinho, não tem ali uns 10 primeiros minutos do filme, e depois na parte do final. Eu não senti aquele negócio meio, eu quero que eles fiquem juntos, sabe? Esse negócio, o romance deles, eu acho que ficou um pouco... Dava para ter desenvolvido um pouquinho melhor, para mostrar mais o que eu queria que eles ficassem juntos. E uma hora que eu falava, meu, se ela não encontrar ele, tudo bem, tá? Só, tipo, vamos ver no que vai dar isso e vamos desvendar logo o que tem para desvendar do filme. E também eu acho que essa questão do que eu tinha falado da transição de gênero, quando ele passa de um romance para um policial, para um filme de terror, eu acho que ele não efetua muito bem isso, como outros filmes, por exemplo, como Parasita, como Bacurau, por exemplo, que você pega aqui, ele vai te encaminhando para depois te entregar uma coisa um pouco mais redondinha, um pouco mais feita. Mas, apesar de tudo isso, eu acho que é muito interessante, é muito legal você ver um filme que é fora do eixo, assim, Estados Unidos, Europa, e pegar um filme que é de um outro lugar para você conseguir ver outro ponto de vista sobre um outro tipo de filme. Eu fiz aqui algumas observações, concordo com alguns pontos que foram ditos, discordo de outros. Fico muito feliz da gente ter visto esse filme e, de certa forma, ter retomado um pouco do trabalho que a gente estava realizando nos nossos encontros presenciais no Cineclube, da temática do cinema do mundo, né? Então foi muito oportuno, porque a gente entende que ver um filme vai além de apreciar aspectos narrativos, da direção e tal. Ver um filme é conhecer uma cultura diferente, que é uma coisa que a gente preza muito do trabalho que nós estamos fazendo lá no Cineclube. Nesse sentido, a escolha não poderia ter sido melhor. Em relação a algumas fragilidades que o filme tem, eu concordo, mas, assim, a relação da Ada com o Soleiman, o que eu entendo, por que eu comprei essa ideia? Porque eles são muito novos, certo? Tem toda essa questão ali da paixão da juventude mesmo. Então, assim, no começo, quando ela encontra o Soleiman, eles estão separados por um trem que está passando, já dá a entender mais ou menos que, assim, algo maior do que vocês que vai separar você. Mas naquela cena mesmo, a amiga que está com ela disse, você ainda está com esse rapaz? Então, assim, a gente vê que já é algum relacionamento que já existe. Pode ser, lá, um namorinho, uma besteira, assim, mas já existe, sim. E quando a gente é novo, tudo é muito intenso, certo? Então, essa intensidade vem também da imaturidade deles. Concordo que eu acho que, sim, em relação ao personagem do investigador, tomar o lugar, né, do receptáculo do Soleiman, quando ele incorpora, ficou meio deslocado mesmo. Mas, sinceramente, melhor do que esse marido idiota dela. Porque o cara é legal, é bonitinho, o marido dela é um idiota. Deus me livre. Não, é melhor não se relacionar com ninguém do que ficar com aquele otário. O cara é muito otário, meu irmão. Naquela cena do iPhone, era para ter... Não tá com o iPhone, não. Mas era para ter a brigada, realmente vai vender imediatamente. Porque a pessoa querer comprar a outra daquela forma. E, assim, ele não comprou só a menina, não quer comprar a menina, ele quer comprar a família, né? Ele quer comprar o local do provedor. Independente da questão cultural, é o que há de pior, o que há de mais terrível. Isso aí. Então, assim, melhor o Issa
do que aquele Omar idiota. Muitas observações que eu ia falar já foram ditas aqui de forma melhor, então eu vou evitar me repetir. E acho que era isso mesmo. Pois é, eu vi o filme ontem, eu gostei um bocado do filme. Eu reconheço todos esses pequenos defeitos que o filme tem, principalmente na parte do roteiro, mas eu reconheço também muitos méritos dele, porque a gente tem que levar em consideração que é o primeiro longa da diretora, é uma diretora mulher, num país que não tem uma tradição de cinema muito forte. E se fazer cinema sendo mulher é difícil em Hollywood, quanto mais, né, no Senegal, mesmo tendo todo o apoio da Netflix. E eu acho que a força do filme é justamente a direção dela, porque eu achei uma direção muito firme, eu até me surpreendi quando soube que era o primeiro filme dela. E embora o roteiro tenha uma outra falha, eu achei que ele é muito bem dirigido. E ela já mostra isso desde o começo do filme, porque tem duas cenas que me chamaram muita atenção no começo do filme, e eu tenho aquela regra dos 15 minutos. O filme, nos primeiros 15 minutos, ele tem que me pegar de algum jeito. Tem que ter alguma coisa que me chame a atenção. Esse filme é diferente dos outros por causa disso. E esse conseguiu. Porque tem aquela cena que eles estão... Ele nem mostra o carro, né? Ele só mostra eles na caçamba do carro, meio de transporte muito perigoso, inclusive, para se levar trabalhadores. E tá todo mundo cantando, e o Suleiman tá de cabeça baixa, e ele é meio que, não ia dizer infectado, que é uma palavra feia, mas ele é contagiado, né, pela música, e os amigos conseguem animar ele começa a cantar também. Eu achei aquela cena, por si só, eu achei muito bonita. Mas o interessante é que ela tivesse se aberto o filme com aquela cena, poderia ser bonito, né? Mas a montagem é tão interessante que ela colocou a cena depois da cena que eles reivindicam o pagamento. E ela ficou mais forte justamente porque vem depois daquela cena. E outra cena que eu ia falar, a Ida já falou, que é a cena do trem. Eu concordo que há poucas cenas dos dois juntos, mas eu acho que o cinema é uma arte visual, audiovisual, né? Certas cenas, simbolicamente, elas mostram mais do que 40 cenas de diálogo. E aquela cena do trem, eu achei muito bem dirigido o corte entre ela e ele, e o trem no meio. Eu acho que aquela cena comunica mais do que várias cenas de diálogo, né? Então, essas duas cenas são indícios de que ela é uma diretora promissora, né? Se no primeiro filme dela ela já faz isso, é para se observar. Eu gostei muito da protagonista do filme, eu achei uma personagem forte, é uma personagem feminina forte, passa no teste de Bechdel, inclusive. Os personagens masculinos nem tanto. No roteiro ela podia ter dado menos espaço para o detetive, para dar mais espaço para as amigas dela, porque eu achei todos interessantes. Eu assistiria um seriado com aquelas pessoas naquela realidade, porque como a Aida falou, o interessante do cinema de outros países é você entrar em contato com uma cultura e com um universo que é completamente oposto ao seu, ou que lembra o seu em alguns aspectos. Eu não sabia nada do filme. Quando apareceu aquela cena da menina sentada na escada com aqueles olhos brancos, eu tomei um susto, literalmente falando. Mas achei, pode dizer palavrão? Eu ia dizer que achei do caralho, mas qualquer coisa vocês cortem aí. Achei muito bom aquela cena e disse assim, olha, ele tá indo aí para um lugar que eu não tinha previsto. Eu só achei que o desfecho em relação ao sobrenatural foi aquém do que eu gostaria que fosse. Eu acho que faltou um pouco de Bacurau aí no filme. Eu queria que eles tivessem pegado o dinheiro, mesmo assim, e botado fogo naquela droga daquela torre lá, que eu queria ver pegando fogo desde o começo do filme. Porque é um contraste muito grande. Aquela torre lá, você vê que é feita por CGI, né? E ele é um contraste muito grande com todo o resto daquela costa marítima. Me lembrou muito, visitei há pouco tempo o Pecém, me lembrou muito o Pecém, e aquela estrutura grande do porto do Pecém, e a vila de pescadores que vive daquela maneira circular há muito tempo. Então tem esse contraste entre uma cultura que é completamente diferente da nossa, mas que também lembra em muitos aspectos a nossa, porque nós somos também um povo litorâneo, nós somos um povo que é muito vilipendiado, né, por essas práticas capitalistas e neoliberais. Então, mesmo sendo uma cultura muito diferente, há muitos pontos em comuns também. Gostei bastante do filme. É isso. E aí, pessoal? Eu não ia falar não, eu estava aqui tímido aqui, mas eu queria só pontuar essa questão do Solimé não ter voltado nela e sim no detetive, né? Tudo bem que é um pouco conveniente, né? Fica aí uma certa conveniência, mas diferente das outras pessoas, dos outros homens que votaram nas mulheres, o Solimé não podia votar nela porque ele tinha uma pendência com ela. Ele tinha coisas a resolver com ela, sabe? Tanto que ele queria o último beijo. E também não faz sentido ele vir no marido dela. Logo o cara com que ela iria se casar, né? Até porque também, talvez também a questão social, né? Ele não vinha um cara rico também, talvez tenha algo a ver também. E, inclusive, é outro ponto que eu queria comentar, né? Sobre essa parte social. Porque, pra mim, eu acho que até, não sei se falaram um pouco sobre isso, mas não bastante, eu acho. Que essa questão do social, pra mim, o filme falou muito forte.
tanto que eu consigo deixar de lado essa parte do sobrenatural, que não ficou muito bem resolvida, pela discussão social que o filme propõe, que o filme traz, e que é bem semelhante já com outros que a gente já conhece, né? Desigualdade social, capitalismo fazendo pessoas sofrerem, o impacto daquilo na vida das pessoas. Nesse caso, a gente tem uma visão assim também da vida de adolescentes e tal, de pessoas mais jovens, não somente de adultos, como em outros filmes. E a questão do mar, ela, para mim, já falaram da questão de ser como um personagem, né? Mas tem um outro ponto também, que, assim, como eu interpretei a questão do mar. Em muitos filmes que a gente assiste sobre comunidades carentes, sempre não, né? Mas muitas vezes jovens têm um escape, né? Mostra um escape para eles ali, de eles conseguirem ascender de alguma maneira mais fácil, né? Conseguirem sair dali, ter acesso a uma vida melhor de alguma maneira. Muitas vezes, em alguns filmes, é pelas drogas, pelos crimes, né? E nesse filme a gente não vê isso ser retratado. Na verdade, o mar, que seria um escape, né? Que seria a maneira dele sair dali, literalmente, e ir para outro lugar, né? Então, sempre que eu via o mar, eu via, para mim, era como se fosse um retrato de uma possibilidade de uma vida diferente, de um escape. E eu queria comentar isso, basicamente. Bem, pessoal, primeiro, Rayana, parabéns, adorei sua apresentação. E, assim, foram tantos comentários sobre o filme que eu não tenho mais o que falar especificamente sobre ele. Eu queria falar, na verdade, aproveitar, já que a gente está falando sobre um filme africano, a gente está tendo, como a Selma mesmo divulgou no grupo do WhatsApp, a mostra de cinemas africanos. E essa semana eu assisti o Tá Liberado, que é um filme do Senegal, também de uma diretora, e Mossani, o nome do filme. Quem assistir, você vai ver vários elementos que tem nesse filme. Não vou ficar entregando, mas muitas coisas que acontecem nesse filme tem no Mossani, que é um filme de 96. E, assim, eu gostei mais do Mossani. Assistam, vale a pena. Se cadastrem nesse festival, porque é muito legal você ter essa oportunidade de ver o cinemas africanos, não, como se a gente falasse como se a África fosse uma coisa só, né? É tão absurdo como se você falar das Américas, como se Brasil, Argentina, Chile só fizesse a mesma coisa. Então, assim, é bem legal vão ter vários países. Deem uma olhadinha no site. Só isso que eu queria falar. Na verdade, é para falar a oportunidade de conhecer sobre esse negócio. E quanto à questão da Netflix, que o Lourenço falou, só um pequeno detalhe. Assim, na verdade, a Netflix, ela só investiu na distribuição desse filme. Ela não produziu. Quando o filme foi lançado, lá em Cannes, ela realmente viu o potencial do filme. Ela, vou me sair aqui como a produtora zona. Ela não produziu, ela apenas distribuiu. Tá bom? Um abraço, gente. Ok, então, para fechar, eu queria só dizer que é muito satisfatório para mim estar aqui falando de um filme também de uma diretora mulher, né? E dentro da programação que a Aida citou, né, que do Cinema pelo Mundo que a gente estava fazendo, eu ia ficar realmente com um filme do continente africano, né, de algum país do continente africano. Foi muito legal ter pego esse filme também, que ele é realmente, como o Dom falou, fora do que a gente está acostumado a ver, né, das narrativas americanas, tanto no ritmo quanto nos próprios personagens, que aqui a gente pega a Ada, né, que é uma menina que ela não tem esse estereótipo necessariamente daquela personagem muito marcante, muito extrovertida, que fala muito, né? Ela é mais construída nos detalhes, inclusive nos silêncios e nas atitudes dela dentro do filme, que vão crescendo, né? A gente que está acostumado, né, com esse ritmo hollywoodiano pode estranhar um pouco, mas é muito legal conseguir olhar de novo para esse filme e descobrir coisas novas, né? Agora, nesse nosso debate, eu comecei a pensar nas transformações da Ada, né? Nos processos que ela passa e realmente no investimento que a diretora fez aqui nessa personagem de empoderamento, que não é só o discurso, ela embute isso na própria personagem e nas decisões que ela toma durante o filme. Ela poderia ter casado com o Mar e ter seguido a vida, mas ela insistiu em não se submeter. Ela, tal hora, ela fala para ele isso: eu não vou voltar com você, eu vou embora, eu vou seguir. E aí ela já começa a se envolver com a amiga dela, né, que era quem tinha também dado o toque para ela: se você quiser ir embora, vamos juntas que eu vou te orientar, né? E ela já começa a aprender a fazer outras coisas que ela não fazia antes. E também o filme, apesar de ser um romance adolescente e, enfim, tem toda essa aura romântica, não ignora a questão
questão, o empoderamento também passa pela questão sexual, né? Que ela aborda de maneira muito delicada, mas que quando você vai juntar isso, a bagagem da personagem, ela tem um fator muito importante, né? Dela só ter perdido a virgindade com o homem que ela realmente estava interessada e não com o marido, mesmo depois, né, da cerimônia do casamento. Então, outra coisa interessante da direção desse filme que eu acho interessante pontuar, alguém falou, acho que foi o Lourenço, né, da firmeza da direção, né? E isso transparece na diretora também, na Mati, né, na postura dela fora das câmeras. Eu vi algumas entrevistas, algumas cenas dela com o elenco em Cannes, né, nesse festival em que o filme se tornou conhecido. E nas entrevistas ela leva, eu não sei se isso é um protocolo, mas enfim, eu achei bonita a forma como ela trouxe o elenco, né, na entrevista. Ela apresenta um por um o elenco principal do filme e, embora ele seja tipo, franco-belga senegalês, no sentido de que entrou investimento, né, de produção desses países no filme, ela traz esse elenco senegalês com muito orgulho, assim, muita propriedade também sobre esse trabalho, né? Então, queria agradecer a todos presentes, a Ida. Espero que a gente possa continuar junto ainda muito mais, independente do que aconteça, porque isso aqui é muito bonito e muito importante. Obrigada. Eu queria, mais uma vez, agradecer a Rayana. Rayana, a gente adorou sua apresentação. É muito bom ver você falando com tanto cuidado sobre os aspectos desse filme. Da mesma forma, eu queria agradecer a participação de todos. Esse debate que a gente está tendo é muito enriquecedor, porque a gente percebe com os comentários dos amigos, com um ponto de vista, como a gente só tem a agregar. Estamos encerrando, né? Mais um bate-papo, mais um encontro virtual, e a gente quer convidar vocês para ficar ligado nas nossas redes sociais, se inscrever aqui no canal. Toda semana a gente está lançando um vídeo e está com um filme novo na semana que vem. Boa noite, muito obrigada.